Governo anuncia PAC 3 e o que isso tem de correlação com as mudanças da regra do aeroporto Santos Dumont? Saiba por que vai dar problema, hein? Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso, comigo aqui, Adriano Paranaíba, seu podcaster, nesse episódio que eu estou pegando dois temas, dois assuntos, que você pode achar que não tem nada a ver esses dois assuntos, mas existe uma conexão muito profunda e uma conexão de correlação e causalidade muito forte entre esses dois temas. O anúncio, no dia 11 de agosto, do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 3, anunciado pelo governo federal, e as regras, saiu a resolução lá da ANAC mudando as regras de voos para o aeroporto Santos Dumont. O que esses dois assuntos têm a ver? Mas antes de falar o que esses dois assuntos têm a ver, vou pedir para você marcar aí, para você receber sempre as notificações do nosso podcast Transportar é Preciso, seja se você está acompanhando no Spotify, no YouTube, marque aí. Eu estou também criando uma lista de transmissão lá no WhatsApp, então eu vou pedir aqui para a produção organizar para colocar o link lá no meu perfil do Instagram para você entrar na lista de transmissão de WhatsApp do Transportar é Preciso, e também tem lá a lista de transmissão que já existe, né, do Telegram. O Telegram não vingou no Brasil, o povo usa o Zap Zap, né, velho? Então vamos pro Zap Zap, vamos abastecer também lá, para você sempre receber lá a notificação de um episódio novo, correto? Então vamos começar com o primeiro tema, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, né, no dia 11 de agosto, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, terceira edição, a parte 3, né, desse programa que marcou história no Brasil. História no Brasil de desastre, né? De desastre, de incapacidade de investimento, obras aí sem projetos, né? O PAC, vamos fazer uma análise aqui um pouco, vou dar um pouco o passo atrás, não vou já chegar jogando pedra, mas olha só, vamos explicar o PAC 3. Primeiro assim, tá, desculpa, vou ser crítico sim. Pô, não tem nem criatividade de bolar o nome de um programa novo, né? Então assim, de novo, eu acho que eu tô falando já muito isso aqui no podcast, mas infelizmente é o que vocês vão ter que aguentar os 4 anos. O governo está desenterrando só ideia ruim, só projeto ruim, né? A gente falou já de projetos que já desenterraram, projetos ruins que vão surgindo, e o PAC, né, tinha que ter uma terceira etapa. É que nem filme, né? A terceira parte nunca é melhor do que a primeira e a segunda, e olha que a primeira e a segunda foram muito ruins no caso do PAC. Olha só, o governo anunciou agora, então vamos falar do PAC 3. O governo anunciou que ele vai investir 371 bilhões do orçamento da União em 4 anos, mais do que os 240 bilhões que já estavam previstos inicialmente. O novo PAC, galera, ele deve também ter empréstimos de bancos e fundos públicos aí também na casa de 362 bilhões. Ou seja, você vai fazer esse aporte do governo, vai querer atrair em parcerias públicas privadas desses investimentos 612 bilhões da iniciativa privada, e aí se tudo der certo como o governo quer, o programa vai ter 1,7 trilhão de reais no total. Então o governo faz continha e fala que vai gerar 2,5 milhões de empregos diretos e 1,5 milhões de empregos indiretos. Olha que doideira, né? Então, onde que vai ser esses investimentos? Então, o governo está com investimento, né? Como tudo agora é ESG, bonitinho. Ele tem uma pegada no projeto de medidas institucionais e 9 eixos de investimento, todos eles com uma pegada de eficiência energética, né? Então tem muita coisa que a gente vê falando da questão de transição ecológica, palavras-chave que o governo vai colocando no projeto: transição ecológica, matriz energética limpa, fundo, né? Vai criar uma linha de crédito chamada Fundo do Clima, né? Eletrificação, né? De várias coisas assim para o setor. E aqui entra a nossa parte do transporte, né? A área do transporte
vai entrar para tentar dar aquela aquecida naquele programa Rota 2030, né? Com foco em veículos elétricos e híbridos, dinheiro para financiar eletrificação de ônibus, programa de frota verde de ferrovia. A gente tem nem ferrovia, os caras querem fazer frota verde de ferrovia. Tudo bem, vamos cair nesse conto. Mas vejam que a ideia assim não é assim, Adriano, você está falando mal só porque é governo PT, só porque... Gente, vamos dar um passinho atrás. Vamos ler o histórico dos outros PACs. Os outros PACs, eles foram catastróficos, eles foram muito ruins. Por quê? Eu lembro que eu li vários artigos, vários textos do Mansueto de Almeida, que até foi secretário no governo Temer, lá em 2019, e ele apontava um problema que não é um problema do governo PT, é um problema estrutural do governo, que é o seguinte: historicamente, no PAC 1 e principalmente no PAC 2, né, destacando, vamos pegar só o PAC 2. O PAC 2, o governo não conseguiu investir nem 30% do que ele fez. O que acontecia ano a ano é que o governo fazia assim, ele não conseguia, olha que doido, o governo não conseguia gastar o dinheiro, ele não conseguia tirar o dinheiro do empenho lá do governo, né, de pegar o dinheiro e efetivamente gastar. O dinheiro ia para uma conta que nós chamamos de resto a pagar, ou seja, né, o governo não conseguia, por exemplo, fazer uma licitação, aí tinha problema ambiental, demorava, aí o dinheiro estava lá, pronto para ser gasto, mas demorava demais, ele entrava na conta de resto a pagar e isso passava para o ano seguinte. Então, o que movimentou, quando a gente estava lá no PAC 2, falou assim, o governo agora vai investir tantos bilhões. Aí depois notou no governo, agora vai aumentar, vai investir tantos bilhões. Se você for fazer a conta, e o Mansueto de Almeida tem vários artigos, né, tem até um artigo muito bom, né, que é um capítulo de livro do professor Gessner, que ele fala de parcerias públicas privadas. Ele faz a conta mostrando assim, olha, o governo, no final das contas, o PAC em 2011, ele gastou só 15% do dinheiro que tinha. E aí foi assim, em 2009, 50% que foi executado era resto a pagar do ano anterior. 2010, 57% do dinheiro era resto a pagar que vinha de 2009. E em 2011, 66,4% era resto a pagar do ano anterior. Né? Peguei só esse trimestrezinho aí, 2009, 2010, 2011. Ou seja, você tinha muito pouco, efetivamente, né? Muito pouco dinheiro gasto. E aí, quando você tinha realmente dinheiro gasto, você tinha obras, vamos pegar, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que foi do PAC 2, né? Você teve lá uma grana muito grande, né, que foi gasta, tipo assim, quando gastou muito mais do que estava previsto. E a obra, no final do dia, não ficou boa como era planejado. Então, assim, ela não ficou como era para ser e ficou muito mais cara do que antes. Então, isso é um problema muito grande que a gente teve na questão, peguei aqui o exemplo da transposição do Rio São Francisco, mas isso aconteceu muito, principalmente para quem acompanha a área de mobilidade. O PAC 2 tinha uma linha chamada PAC Mobilidade, que acompanhava aquelas obras da Copa do Mundo, que várias cidades, cara, tem cidade até hoje que não terminou as obras. Então, o que o governo vai fazer nesse PAC? Que foi o que o governo fez quando criou o PAC 1 e depois o PAC 2? Você pega tudo quanto é obra que está parada, que está dependendo ali de resto a pagar, que tem um dinheiro empatado ali, e anuncia como se fosse um novo investimento, né? Às vezes saem novos investimentos, mas quando os investimentos saem, eles gastam muito mais do que o previsto e a obra não fica como era planejado. Ou seja, a gente tem uma dupla perda, né? O governo, galera, olha que doido, o governo é ineficiente em fazer gastos em infraestrutura, em investimentos. Por quê? Porque a burocracia do próprio governo sabota o governo. O governo não tem uma celeridade de fazer investimentos, o governo nem era para mexer com investimento. E no final das contas, você tem um problema muito grande. Né? Então, você tem linhas, né? Finalizando aqui o PAC 2, por exemplo, né? O ministério que teve a maior porcentagem de resto a pagar foi o do transporte, né? E o que mais se gastou foi o das cidades, por causa lá do Minha Casa Minha Vida, que foi o único projeto
que gastou, né, que efetivamente teve um avanço lá no PAC 2, mas também levou grandes problemas para a mobilidade urbana das cidades. Por quê? Porque você alocou esse investimento, construiu essas casas, Minha Casa Minha Vida, em bairros muito afastados, né? Você não buscou uma revitalização da cidade, era só fazer novas casas para falar que está aumentando, né, diminuindo o déficit. Então, assim, você trouxe muitos problemas de mobilidade, de infraestrutura, né? Muitos bairros, tá? Você joga na internet aí, você acha um monte de bairro que foi feito ali e não tinha água, não tinha esgoto, não tinha linha de ônibus, não tinha nada. Então, fazer assim também de qualquer jeito não adianta, né, pessoal? Só para falar que fez casa e não resolveu a vida das pessoas. Então, a minha preocupação com esse PAC de trilhão, né, é que ele não chegue aos pés, ele não chegue nem à metade de gastar o dinheiro todo, ou seja, né, com boa parte aí da linha para transporte. E veja, não é nem para a infraestrutura dos transportes, é para realmente pegar dinheiro para financiar, para ajudar a financiamento de carro elétrico, que hoje está na casa dos 300 mil reais. De novo, a história do carro popular, né? Você vai levar um carro de 300 mil e vai ajudar ele a ficar custando só 150 mil. Qual vai ser a melhoria para a sociedade, de fato, de um carro desse, né? Então, você poderia estar resolvendo outros problemas, né? Melhorando a questão de frotas de ônibus. Por que comprar? A gente já teve um episódio aqui que a gente entrevistou, né, o Antônio Ferro da Autobus, da revista Autobus, onde ele mostrava os valores. Ó. Um ônibus elétrico ele é o triplo, né? Chega a ser quase 4 vezes o preço de um ônibus normal, que você, em vez de comprar um ônibus elétrico, poderia estar comprando muito mais ônibus e fazendo um atendimento mais eficiente para a população, ou construir uma coisa que poderia ser feita, construir mais infraestrutura dedicada ao transporte público, porque se você tem uma estrutura dedicada ao transporte público, você tem o mesmo ônibus rodando mais, com mais velocidade, ele não fica preso ali no trânsito, ele não fica preso ali no viaduto, ele roda mais, então ganha tempo a viagem de ônibus, e aí a viagem de ônibus acaba ficando mais interessante para o trabalhador, ele acaba deixando a moto, deixando o carro em casa e usar mais o transporte coletivo, o transporte público de certa forma. Então, o PAC 1 não funcionou, o PAC 2 não funcionou, a chance do PAC 3 funcionar, gente, é muito pequena, tá? E, de novo, esses planos de aceleração, aqui já vou puxar a sardinha para falar que eu só estou falando mal da esquerda, nós também tivemos programas de aceleração nos governos militares lá na década de 60. Quem lembra do Plano Nacional, né, de Desenvolvimento, o tal do PND, nós tivemos PND 1, PND 2, PND 3, né, que o governo gastava e decidia como é que ia ser a infraestrutura. De novo eu venho fazer a pergunta, o governo, ele sabe qual é a infraestrutura que as pessoas precisam? Ele sabe qual é o tipo de infraestrutura que o pessoal que produz em Santa Catarina, o pessoal que produz no Paraná, o pessoal que produz no Mato Grosso, qual a infraestrutura que eles gostariam, que eles acham que é mais eficiente para escoamento da produção deles, né? Ou o burocrata vai porque ele gosta de ferrovia ou porque ele acha que, né, tal modo de transporte é mais interessante, esse vai receber mais linhas de crédito do que outras. Então, assim, nós temos muitas distorções nesse processo, o governo não consegue gastar o dinheiro, por incrível que pareça, ele gasta muito, gasta mal, e ele ainda não consegue gastar tudo que ele promete que vai gastar, e quando faz, como eu falei, gasta muito mal. E aí, a segunda notícia do nosso podcast que eu queria dar é o do aeroporto de Santos Dumont. Vamos entender essa treta de Santos Dumont, e aí depois eu volto para linkar essa treta do Santos Dumont com o PAC 3. Segura o PAC 3 na mente aí, vamos falar agora do aeroporto de Santos Dumont. Qual que é a treta por trás do Santos Dumont, para a gente resumir a história aqui? O que acontece é que a gente tem no Brasil, historicamente, dois grandes e importantes aeroportos no Brasil, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Galeão, né? Até o Roberto Campos fazia a brincadeira, né? De a saída para o Brasil é Guarulhos, Galeão ou liberalismo, né? Então, assim, é embora do Brasil ou liberalismo é a chance de mudar o Brasil. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que depois da pandemia, o Galeão perdeu muito voo. Tipo assim, vamos pegar o de Guarulhos, que é o maior aeroporto do país, né? Ele conseguiu, por exemplo, o Guarulhos, ele conseguiu manter expansão de operações de novas companhias aéreas. Então, além dele conseguir retomar o que ele tinha de movimentação, né, ele conseguiu também trazer empresas como Arajet, Virgin Atlantic, a South Africa Airways também voltou. Então, assim, tá voltando as companhias aéreas, mas o Galeão não foi, né, cara? Então, assim,
não voltou. Então, por exemplo, a South African, Europe, a Royal Maroc e outras já vazaram do Galeão. E vazaram do Galeão para quê? Vazaram do Galeão para ir para operar no Santos Dumont. Né? O Santos Dumont tem uma pista mais curta, mas o 737 MAX e o A320neo consegue rodar bem em pista curta. Então, assim, o mercado, né, foi optando em operar o mercado foi achando que no retorno de pandemia foi melhor operar lá em Santos Dumont do que no Galeão, e o Galeão foi ficando abandonado. E aí, os políticos do Rio de Janeiro quiseram, por tudo, retomar o brilho, retomar aí o Galeão é importante, o Galeão, não sei o quê, né? O mercado preferiu o Santos Dumont, claro, porque o Galeão já, uma coisa que é importante falar também, ele já perdia passageiro antes da crise econômica por causa da violência na cidade, né, na grande Rio de Janeiro, né? A questão de deslocamento dentro da cidade. Quem já pegou o Uber no Rio de Janeiro sabe tanto que demora, né, você sair de um aeroporto que nem o Galeão, enquanto você tem ali o Santos Dumont ali, fácil ali, próximo da região central, da zona sul, de ponto turístico, de negócio da cidade. Então, assim, virou o mercado, começou a operar mais num aeroporto do que no outro. E aí os governantes, querendo resolver aí o problema do esvaziamento do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o governo federal, os cariocas, os políticos cariocas lá, criou uma resolução restringindo para 400 quilômetros os voos a partir de Santos Dumont, impedindo voos entre esse aeroporto central do Rio de Janeiro, que é o Santos Dumont, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, com exceções. Quais são as exceções? A exceção importante, a exceção é Brasília. Então olha só que legal, o político não quer que você voe naquele aeroporto, mas ele pode. Ele pode fazer a ponte aérea dele bonitinha, do Santos Dumont para Brasília, mas o povão, né, a galera, né, os eleitores vão ter que ir pro Galeão, porque eles, né, só querem eles. É meio assim, querem o Santos Dumont para ele, não sei. Tipo, eu não entendi ainda a lógica por trás, se é uma questão de vaidade, se é uma questão econômica, se alguém está ganhando ou perdendo grana com isso. O que eu sei é que muita gente vai perder grana nisso. Por quê? Porque vai atrapalhar muito a conexão das pessoas que vão do Rio de Janeiro para Guarulhos, né, para sair do país, e isso vai atrapalhar muito lá o aeroporto de Guarulhos, que a prefeitura de Guarulhos já falou que vai entrar na justiça, porque isso vai tirar na conta deles 5 milhões de passageiros do aeroporto de Guarulhos. Então, no fundo, está vindo aqui uma guerra entre aeroportos, e o governo do Rio de Janeiro, com força política, conseguiu. Não é nem assim a preferência, não é nem uma briga de Santos Dumont com o Galeão, é a briga Galeão com Guarulhos, né? Por essa preferência também de voos internacionais lá em Guarulhos. Então, assim, a gente está muito preocupado, eu vejo com muita preocupação. E aí o link que eu faço, né? Antes de fazer o link, eu quero colocar uma coisa. Primeiro, existe uma tradição no Brasil, né, que com essa medida você está destruindo uma tradição que é que todas as decisões da ANAC seriam conduzidas por fator técnico. A gente pode até não concordar. Eu posso até não concordar com o estudo do técnico lá. Mas decisões da ANAC, tradicionalmente, são feitas, principalmente de voos, de escolhas de cidade, são análises mais técnicas. E essa decisão está com caráter extremamente político. Não tem uma justificativa plausível a respeito de por que fazer essa proibição no Santos Dumont. É uma questão literalmente política, de políticos do Rio de Janeiro querendo realmente tentar trazer aí um movimento pro Galeão. Pode ser que não venha também. Eles fazem esse exercício todo, não viu o movimento, porque o mercado vai achando saídas, né, vai achando outras alternativas. Se ele já estava desistindo do Galeão, não vai ser uma obrigatoriedade que vai fazer com que esse aeroporto ressurja das cinzas, né? Aí o governo está falando de várias coisas, de gestão compartilhada dos dois aeroportos, né, de Santos Dumont e do Galeão. Então, assim, a gente está vendo muita notícia e, infelizmente, todas as notícias têm um caráter político, quebrando uma tradição muito, muito importante da ANAC de tomada de decisões técnicas para o setor. Tá joia? Então, esse é um ponto.
O segundo ponto, que é o que faz o link com o PAC 3, é o seguinte. Como é que você me fala que você vai querer trazer, vou resgatar aqui o número, o governo vai colocar 371 bilhões, vai arrumar crédito 362 bilhões e vai querer que o setor privado entre com 612 bilhões para investimentos em infraestrutura, em obras, essas coisas? Como é que o governo quer atrair 600 bilhões de reais, sendo que ele muda a regra do jogo? Olha o tanto que essa sinalização é perigosa do Santos Dumont. Eu falo assim, vamos construir ferrovias. Uai, como é que eu vou construir uma ferrovia e depois que a minha ferrovia estiver pronta, você vai fazer que nem você fez com o Galeão? Você vai criar uma regra falando que minha ferrovia não vai poder atender tal lugar. É um problema para se pensar. Se eu fosse investidor de infraestrutura no Brasil, essa sinalização do Santos Dumont é a pior sinalização possível. Porque tudo bem, o Santos Dumont é infraero, mas imagina se o Santos Dumont fosse, né, a gente tivesse feito ali uma concessão e tal, e alguém estivesse tocando essa concessão lá, como outros aeroportos, vários aeroportos estão sob concessão, aí você faz um investimento, você investe milhões de reais no seu aeroporto para deixar o seu aeroporto filé, começa a atrair gente, começa a atrair voo e vem voo de tudo quanto é lugar do mundo, aí sai uma norma da ANAC sem critério técnico, escrachadamente com critérios políticos e fala que você investiu milhões, você investiu bilhão e você não vai poder operar voos de mais de 400 km. Gente, isso é o fim, desculpa dizer assim, mas infelizmente meu podcast daqui a pouco está virando o apocalíptico, né, do transporte, mas é o fim da segurança jurídica em investimento em infraestrutura. Como é que eu invisto numa infraestrutura? Como é que o governo me chama para investir, para eu colocar o meu dinheiro no empreendimento, que depois a regra do jogo pode mudar, e aí só lamento, você se vira aí para arrumar uma grana aí para bancar o seu prejuízo. Então esse tipo de insegurança, a gente já tinha, na infraestrutura brasileira, a gente já tinha uma série de inseguranças jurídicas. Essa questão do Santos Dumont só coloca mais uma pedra na cabeça de quem quer investir em infraestrutura no Brasil. Então assim, vai se tornando um negócio com muita insegurança jurídica, e aí o problema da insegurança jurídica. Quando você tem negócio com muita insegurança jurídica, quem que entra no negócio? Só entra no negócio mala, só entra no negócio oportunistas, só entra no negócio quem já entra já com um advogado, já com o pedido lá de judicialização da licitação debaixo do braço. Infelizmente, é outra prática muito comum no Brasil, né? Principalmente questões de tarifas, né, no transporte. Tem gente que já ganha a licitação, a primeira coisa que o cara faz não é assumir a licitação, é entrar com mandato judicial para revisão daquela tarifa que está no edital, que o cara se prestou a fazer aquele edital. Então, por exemplo, se esse tipo de gente não entrava, daria vazio a licitação. Ao dar vazio a licitação, o governo fala assim, nós erramos no edital, temos que refazer um edital que atrai efetivamente o mercado. Se eu faço um edital, né, que eu sei que ali vai dar problema jurídico, né, e só atrai gente que está disposta a pagar esse custo do jogo, né, de político, achando que tem conhecido não sei aonde e vai conseguir reverter, faz o quê? Com que as entregas não sejam feitas, que você não vai ter a quantidade de ônibus, você não vai ter a quantidade de ferrovia, você não vai ter a quantidade de rodovia, você vai ter rodovia licitada que está tudo com couro de jacaré, como o pessoal fala, né? Com o piso todo fragmentado, todo ruim, sem acostamento. Você não vai ter ferrovia, você vai ter aeroporto que o cara vai investir e vão falar, não pode, a partir de hoje não pode operar mais voo a partir de 400 km. Então assim, aí você vai só tendo aquela deterioração da infraestrutura, porque o cara entrou ali para ganhar uma grana agora e depois o governo que se lasque, mas quem se lasca no final do dia somos nós, usuários. Por quê? Porque aí fica aquela concessão que foi feita, aquela licitação que foi feita, o serviço é ruim, aí vem a pior parte. A pior parte é, também privatizaram, né? Ficou ruim, foi só privatizar, foi só fazer concessão que ficou ruim. Não é, gente. O contrato ruim, as condições do ambiente jurídico, ruim. O ambiente regulatório, ruim. Só entra nesse jogo empresas que estão dispostas a ganhar dinheiro com essa jogada jurídica e o
o cidadão que deveria receber lá ofertas de bens públicos, ou desse não bem público, porque, né, na verdade, bens estatais oferecidos pelo governo, que são concedidos para um terceiro privado oferecer, o serviço fica ruim, a qualidade da infraestrutura é péssima, e aí a gente fala o quê? Foi só privatizar que deu ruim. Então, esse é o link que eu tenho entre essas duas notícias. Não adianta o governo falar que vai criar um PAC 3 para atrair investimento, né? O que atrai investimento é o que nós não tivemos no Santos Dumont. Segurança jurídica. Segurança jurídica de uma agência reguladora importante, a Agência Nacional de Aviação Civil, não tomar uma decisão técnica. Ficar muito evidente para todo mundo que foi uma decisão política. Isso vai trazendo também insegurança jurídica, e isso não, insegurança regulatória, e isso vai, né, desatraindo, né? Isso vai afastando o investidor privado para ele fazer um investimento de qualidade de infraestrutura no Brasil, que é o que o Brasil precisa. O Brasil é um país continental. As pessoas perguntam, Adriano, a solução para o Brasil é rodovia? A solução para o Brasil é ferrovia? A solução para o Brasil é hidrovia? Qual é cabotagem? Qual que é a solução? A solução para um país continental que nem o Brasil é hidrovia, é ferrovia também, é rodovia também, é cabotagem também, é porto melhor também. Então, assim, é muito grande o país para a gente falar assim, vamos construir uma ferrovia que vai cuidar do Brasil todo. Não vai, né? Então nós temos que ter vários tipos de modos de transporte, uma multimodalidade e uma intermodalidade muito grande para você realmente ter uma logística que seja compatível com o tamanho do nosso país. O PAC não entregou, o PAC 1 não entregou um Brasil melhor, o PAC 2 não entregou um Brasil melhor e o PAC 3 não vai, infelizmente, pessoal, entregar um Brasil melhor. Um forte abraço, né? Eu já vou terminar aqui, porque senão falar mais 5 minutos aqui eu cuspi fogo. Então, esse é o episódio de hoje. Galera, obrigado pela audiência. Desculpa se a gente fica meio enérgico, mas é porque são notícias muito preocupantes. Tá? Vamos torcer para vir coisa nova, notícias boas para os próximos episódios. Mas é nosso papel aqui fazer a leitura do cenário atual e espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de se inscrever lá na nossa lista de transmissão do WhatsApp e vamos acompanhando aí, porque agora toda semana a gente vai ter episódio do Transportar é Preciso. Tô tentando não falhar nenhum, desde que eu voltei de férias não tô falhando nenhum. Pessoal, forte abraço e não se esqueçam de que o transportar é preciso e que o embarque é imediato. Valeu, moçada! Até mais!